Senhores telespectadores, estamos em Santarém. Eu já vim mais de uma vez a Santarém e hoje volto porque há coisas de que não falei e não falei porque as não sabia. Ninguém pode falar do que não sabe. Acho que são coisas que têm muito interesse, tanto para a história de Santarém como para a história de Portugal. Bom, liga-se liga-se com o Santo Milagre, uma das grandes lendas de Santarém, todos os autores o escrevem, é o Santo Milagre. Vamos até lá falar do Santo Milagre. Segundo a lenda, o Santo Milagre foi exatamente há 750 anos. Aqui a confraria do Santíssimo Milagre, com a colaboração da Câmara Municipal de Santarém e de todas as forças vivas, toda a gente vai este ano comemorar os 7 séculos e meio sobre o Santíssimo Milagre. Bom, o tal milagre foi assim. Havia aqui uma jovem santarena, jovem e casada, bonita. O diabo é que o marido não era fiel. Não é? Chegava à noite, o marido não aparecia, andava por lá. Isto era uma altura em que havia muitas mouras encantadas, eu não sei por que era. Mas a pobre da rapariga vivia na mais triste solidão. E naturalmente queixou-se, foi ter com uma feiticeira e disse: olha, não sei, eu tenho tudo o que as outras têm, mas o meu marido não quer saber de mim. Claro, a feiticeira era judia, porque isto é uma lenda anti-judaica. E a feiticeira disse-lhe: bom, eu resolvo o teu problema, eu fabrico aqui unguento aqui, umas mesinhas, umas coisas, e vais ver que o teu marido passa contigo as 7 noites de cada semana na cama. Isto é mais certo, mas tens que fazer uma coisa. Eu preciso, preciso de uma hóstia consagrada. Portanto, tu vais à igreja, comungas. Quando te puserem a hóstia consagrada na língua, tu não engoles, logo que chegares à porta da igreja, guarda lá aqui na beatilha e depois pões lá na arca da tua casa e no dia seguinte trazes-me, porque é claro, eu faço o remédio que vai fazer a tua felicidade. Bom, a pobre mulher assim fez. Foi à igreja, comungou, trouxe a hóstia, escondeu-a, foi a caminho de casa. O que ela não sabia é que a hóstia, roubada e profanada, pingava sangue. E o caminho dela, desde a porta da igreja até à casa onde morava, ficou marcado por pingos de sangue divino. Claro, as pessoas aqui de Santarém, mas o que é isto? O que é isto? Mataram alguém ferido, foram a correr. E o que é que eles viram? Na casa da mulher, escondida numa arca, mas com um resplendor imenso e já rodeada de anjos, estava a hóstia consagrada. Claro, trouxeram em procissão aqui para esta igreja, é a igreja de Santo Estevão, e ela ainda hoje cá está. Quero-lhes dizer que esta lenda da hóstia que pingava sangue não é só uma lenda de Santarém.
é uma lenda de toda a Europa cristã. Vamos falar nisso. Há milagres desses na Itália, na França, na Espanha, na Checoslováquia, na Polónia, na Áustria, na Suíça, e a ideia é sempre a mesma. A hóstia consagrada pinga sangue. Julgo que isto está ligado com a cruzada contra os albigenses. Eu bem sei que isto não é uma aula, a gente não vai agora aqui falar na cruzada dos albigenses, mas não fica mal a ninguém saber que no século XIII, primeiros anos do século XIII, no sul de França, estou a falar do Loire para baixo, em toda esta região, espalharam-se ideias que não eram muito conformes àquelas que o Papa considerava obrigatórias. Eram ideias críticas, ideias de racionalismo, tentavam fazer uma religião sem dogmas, uma coisa que se entendesse. Por outro lado, eram ideias de protesto, porque estavam muito contra a maneira como o clero vivia. Então Nosso Senhor pregou a pobreza e mandou-nos andar, e eles, aquela riqueza, aquela opulência, protestavam contra tudo isso, como mais tarde o Lutero veio a fazer, e foi isso que, a certa altura, levou o Papa a mandar para lá um representante, um legado para perseguir os que diziam essas heresias. Bom, o legado foi morto, foi assassinado por um escudeiro do conde de Toulouse. O conde foi acusado de ter sido ele quem mandou matar o legado do Papa, e aí o Papa não está com meias medidas. Mandou pregar uma cruzada. Disse que tanto fazia ir morrer no sul de França como ir morrer à Terra Santa. Mais de 50.000 cavaleiros do norte. Porque ele, além de pregar a cruzada, dizia o seguinte: quem vier lá de cima pode ficar com tudo quanto apanhar cá em baixo, com casas, com castelos, com feudos, com fortunas, com dinheiro. O que apanhar aí cá em baixo fica para quem apanhar. Imaginem, é claro, é meia França que vem para o sul para punir os albigenses. Foi realmente um quadro trágico, é das coisas mais terríveis da história da civilização europeia, porque é bom que saibam isto. Esta região do sul era o Languedoc, a Provença é aqui, está o Languedoc. Era a região mais civilizada da França, mais rica, era o país das comunas, o país com mais dinheiro, o país onde precisamente essa fartura, essa abundância, essa liberdade levava os homens a querer pensar pela sua própria cabeça, porque as pessoas, em regra, só são donas da sua própria cabeça quando já não têm problemas de estômago. E era o que acontecia aqui. Bem, pois tudo isso, e apesar do Languedoc ser uma nação com língua própria, com identidade própria, ela foi completamente esmagada. Estou a dizer isto porque nós, portugueses, também temos cultura própria, identidade própria, independência própria. Isso não quer dizer que sempre a tenhamos. Aqui aconteceu essa tragédia. É claro, eles foram esmagados, houve milhares e milhares de mortos. Foi aqui que se passou aquela história. A certa altura, os cruzados tomaram uma cidade e havia milhares e milhares de prisioneiros. Foram perguntar ao legado do Papa: o que é que a gente faz a esta gente toda? E o legado disse: então, mata. Então, mas uns são heréis, outros estão inocentes. E o legado respondeu: pois é, mas quem tem que decidir
Quem é herege e quem é inocente é Nosso Senhor. E Nosso Senhor encarrega-se de mandar os inocentes para o céu. Esta história que se conta muito e que parece que foi verdadeira, dá-nos uma ideia da ferocidade desta guerra. É claro que, apesar disso, as cidades foram tomadas, tudo, mas as ideias permaneceram. E então o Papa mandou para lá pregadores. Um pregador que se salientou muito era um espanhol, Domingos de Gusmão. Ele salientou-se muito na pregação, não sei porque porque um amigo dele era aqui de Santarém, chamava-se Soeiro Gomes, mas foi o São Domingos quem deu nome à ordem, são dominicanos, ninguém lhes chama soeirianos, mas o Soeiro Gomes era amigo e companheiro do São Domingos. Uma das coisas que os hereges diziam é que não acreditavam que a hóstia consagrada fosse corpo e sangue do próprio Jesus Cristo. Diziam, não, isso é certo que na última ceia Cristo pegou no pão, pegou no vinho e disse aos seus discípulos, tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Mas eles diziam, bom, mas isto não é para ser tomado à letra. O que isto significa é que Cristo, Filho de Deus, queria dizer que ele era a própria natureza criada, Deus o Criador e ele a criatura. Era o que diziam os hereges aqui do sul de França. Ora bem, os dominicanos diziam, não senhor, isto é para ser tomado à letra, mas precisavam de provas. E as provas eram estas, tanto aquilo era o sangue, que quando era ultrajado, aquilo pingava sangue. Pingou sangue aqui na calçada de Santarém, é o Santíssimo Milagre, e assim aconteceu por toda a Europa. Há uma coisa que eu acho curioso, é que 2 anos antes do milagre de Santarém, deu-se um milagre em Itália, o milagre de Bolsena. Não foi bem como aqui, era um padre que vinha de Praga, ao elevar a hóstia, teve dúvidas e perguntou, mas, meu Deus, será mesmo, como dizem, isto será o próprio corpo e sangue? Ele a duvidar, a hóstia a desfazer-se e os pingos vermelhos a pingarem a toalha do altar. Esse milagre, que é o famoso milagre de Bolsena, comoveu o Papa, nessa altura vivia em Orvieto, e o Papa mandou construir em Orvieto uma igreja que é uma coisa... Poucas vezes me tenho sentido tão emocionado como em Orvieto. É um dos mais belos monumentos de toda a cristandade. E lá está, num monumento muito luxuoso, a tal toalha do altar, onde dizem que pingou o sangue da hóstia. Eram evidências, porque contra factos não há argumentos, e os dominicanos, onde quer que estavam, conseguiram que acontecessem factos assim. Ora bem, acontece que no ano de 1217, o ano de 1217 é o ano do assalto e da chacina de Toulouse. O chefe dos hereges era o conde de Toulouse. Pois bem, veio de Toulouse para Santarém o Soeiro Gomes. E o Soeiro Gomes esteve primeiro noutros sítios, aqui perto, mas veio fazer o seu convento, o convento dos dominicanos, aqui em Santarém. E é nessa pregação que surge o Santo Milagre de Santarém.
o convento e a igreja dos dominicanos já não existem. Olhem, era ali. O que hoje lá veem é um banco. É que no século passado, creio que 1846, foi posto em asta pública, foi vendido por um conto 200 e tal, com claustros, cisternas, abogarias, oficinas, pátios, dormitórios, tudo aquilo foi vendido para fazerem, imaginem, para fazerem uma grande praça de touros. E tudo quanto falava dessa antiguidade que vinha desde o século XIII foi destruído. Tudo não, alguns eruditos escalabitanos reuniram uma ou outra pedra e o que estão agora a ver, por exemplo, esses túmulos, por exemplo, essas cantarias de janelas, tudo isso são pedaços salvos do antigo convento dos dominicanos de Santarém. A verdade é que, desde o século XIII até ao século XIX, aquela hóstia sangrenta foi objeto de uma constante veneração aqui em Santarém. Vinha gente de toda a parte. No século XIX aconteceu isto. Vem a invasão francesa, esta gente foi-se toda, aqui o prior da igreja foi buscar a âmbula, escondeu-a no fato, fugiu também, e depois de muitas aventuras, que eu agora não vou contar por causa do tempo, foi escondê-la no Palácio de Marvila, em Lisboa, que era a residência do Cardeal Patriarca. É hoje o Palácio da Mitra. Bom, e lá ficou lá muitos anos, porque o senhor Cardeal Patriarca não estava disposto a devolver o Santo Milagre a Santarém. E isto era uma luta. Os de Santarém, queremos para cá o Santo Milagre, queremos para cá o Santo Milagre. O senhor Cardeal dizia, não, o Santo Milagre veio dar aqui, é aqui que ele está. E é nessa altura que se dá o caso, não sei se foi milagre ou não, o caso do homem das botas. Imaginem que aparece nos jornais de Lisboa um anúncio. Botas milagrosas, inventaram-se. Era um inglês, diz que tinha inventado umas grandes botas, punha-se o pé naquela bota e ele jurava que ia atravessar o rio Tejo posto nas botas e que ia passar de Lisboa até a Almada ao meio-dia embarcado nas botas. Bom, podem imaginar o que aconteceu. Não ficou viva alma em casa. Desde Sacavém à Cruz Quebrada veio tudo às docas para ver o homem das botas. Claro, passou o meio-dia, eram 2, eram 3, o homem não veio, mas uns santarenos espertos foram ao Palácio da Mitra, enrolaram a preciosa relíquia e trouxeram-na outra vez para Santarém. Vejam lá se esse caso das botas não foi milagre. Mas para mim, a história mais fascinante de Santarém é a história de São Frei Gil. Porque o São Frei Gil, não há dúvida nenhuma, fez um pacto com o diabo, nem mais nem menos com o diabo. E apesar disso, foi santo. Portanto, o São Frei Gil prova isto. Um homem pode neste mundo fazer um pacto com o diabo e apesar disso chegar a santo. Bom, é claro, isto é lenda, é uma lenda muito curiosa que reflete
a luta entre as universidades. Já no tempo do São Frei Gil, as universidades dividiam-se em dois grupos, as boas e as más. As boas, é claro, são aquelas onde nós próprios damos aulas. E as más são as outras, onde os outros dão as aulas. A lenda é esta: o São Frei Gil, que é uma personagem com existência histórica perfeitamente determinada, era filho de gente rica, parece que o pai era alcaide em Coimbra, e foi estudar, ia para o estrangeiro estudar. A ideia dele era ir para Paris, que era uma grande escola teológica, mas quando atravessava a Espanha, ia na estrada e aparece-lhe um cavalheiro alto, muito elegante, e diz: então, meu amigo, o que é que vais fazer? Olha, eu vou estudar bem, é uma boa ideia, vais estudar. E onde é que vais estudar? Eu vou para Paris, porque para Paris, para tão longe, olha aqui mesmo, aqui perto, há uma escola de mágicos, uma escola que te podem ensinar coisas que ninguém mais neste mundo te ensina. E tu ficas rico, ganhas um dinheirão, porque podes vencer a vida e a morte. E o Gil hesitou e disse: mas então, e para entrar nessa escola, o que é preciso? É fácil, olha. Dás aqui um golpinho na tua mão e com o teu próprio sangue assinas este contrato. Claro, era um pacto para vender a alma a Satanás. Ele era jovem, não reparou bem nisso e assinou. Olha, levaram-no lá para uma escola, aquilo era tudo nigromantes, feiticeiros, ensinaram-lhe coisas terríveis, mas é verdade, saiu um médico formidável. Ninguém lhe morria nas mãos. E São Frei Gil, brevemente, tinha já uma enorme fortuna. Bom, mas a certa altura, ele estava a dormir, o coração deu-lhe um baque e ouviu uma voz que lhe perguntava: Gil, onde te foste tu meter? Ele acordou e viu que aqui mesmo sobre o coração, tinha o sinal de uma lançada. Aí percebeu que andava por maus caminhos, resolveu ir para Paris, aprendeu com os bons teólogos da Sorbonne, deixou lá aquelas nigromancias diabólicas que lhe davam a fortuna e veio para Santarém, onde viveu santamente. É verdade que ele viveu em Santarém, é verdade que ele fez aqui os seus escritos, é verdade que esses escritos existem e estão hoje publicados. Também é verdade que o seu túmulo era venerado no convento de São Domingos, que o convento foi arrasado para fazer a tal Praça de Touros e que as cinzas do santo de Santarém foram oferecidas pelo senhor governador civil. O senhor governador era o Visconde da Fonte Boa, um homem chamado Marecos, e tinha um parente em Lisboa, esse era marquês, e ele pegou nas cinzas e ofereceu ao parente marquês. Pronto, as cinzas foram para Lisboa, não se soube mais delas. A verdade é que os marqueses também morrem, a certa altura não sabiam o que haviam de fazer, eles tinham-na metido aqui nesta caixa, nesta mesma que está junto de mim. E quando o marquês morreu, foram levá-las a uma igreja, a Igreja da Pena, em Lisboa, de onde há apenas 10 anos, religiosos dominicanos a encontraram e a trouxeram outra vez para Santarém. Estou-lhes a falar no Paço Episcopal de Santarém, junto da urna que guarda, como aqui se lê, as preciosas relíquias de São Frei Gil Português, da Ordem dos Pregadores.
É o caso de dizer que o bom filho à casa torna.